Olá, Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Adriana Dantas, boa noite para você, para Dona Wanda, para o Edivaldo, para a Andréia também, sejam bem-vindos. Boa noite, Aninha e Adriano Borges, boa noite também, Valdete. Adriana Valério, boa noite, Natália Silva, boa noite também, Iraci Prestopa, seja bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite. Tuca, eu só tô faltando combinar e acertar com a Dona Luzia, viu? Não esqueci da nossa visita não, tá? Assim que der certo a gente te avisa antes. Elisângela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo. Mariângela, boa noite. Boa noite, Joana Bandeira, Nadissan. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Michele e Gabriel. Michele e Gabriel estavam em festa em Cássia, né? Michele, espero que tenha dado tudo certo por aí. Boa noite também, Silvano Braga. Boa noite, Edna Bueno, Oneida Alves. Sejam bem-vindos. Olá, Ricardo Cardoso, boa noite também para você. Boa noite, Leda Lovato. Maria Geralda Alves, boa noite. Que bom participar conosco neste momento, como se diz, ao vivo, né? Que bom que deu tudo certo. Olá, Andréia. Olá, Selma. A Selma também estava lá em Cássia, né, Selma? Selma e Dinho, boa noite para vocês. Boa noite também, seu Luiz Alberto. Gratidão é sempre nossa, seu Luiz, com certeza. Senhor Antônio Onofre, boa noite, seja bem-vindo também. Gratidão com certeza é nossa. Ah, sim, Tuca, a gente combina sim, pode deixar. Marquinhos Pereira, boa noite também, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Mariene Santos, boa noite também, seja bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos aí as nossas reflexões desta noite. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, lembrando aqui que o nosso companheiro Wagner vai assistir depois, pediu para que nós não esquecêssemos dele nas nossas orações. A nossa companheira também, a Daí, ela pediu as nossas orações e vibrações. Ela teve uma queda aí nesse final de semana, chegou a bater a cabeça, agora precisa lá fazer alguns exames, e as nossas energias e vibrações para ela, para toda a família, né? Principalmente para que a espiritualidade os assista também os médicos que estão aí cuidando deles, e que a fé, sobretudo, possa auxiliá-los cada vez mais. Que nós possamos então nesses instantes elevar no nosso pensamento, né, Célia, boa noite, ao nosso mestre amado e querido Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, sobretudo ao nosso anjo de guarda, principalmente dizendo a ele, né, a esse nosso anjo de guarda, que seguindo os seus conselhos, seguindo as suas orientações, nós aqui estamos reunidos para seguir os conselhos e as orientações de Jesus, partindo exatamente dessa necessidade de compreensão dos seus ensinamentos. Estamos aqui exatamente para relembrar as suas passagens, relembrar as suas parábolas, relembrar os seus atos e os seus exemplos, a fim de que nós consigamos também
levar adiante este projeto de crescimento e evolução, e a gente sabe que só será possível se nos espelharmos em seres como o próprio Cristo, ser mais perfeito que pisou nesse planeta, para que nós consigamos vencer as dificuldades e obstáculos que o planeta de alguma forma nos impõe. Não que o planeta em si imponha alguma forma ou algum tipo de dificuldade, mas nós, no mundo de provas e expiações, também convivendo com espíritos em provas e expiações, muitas das vezes não conseguimos fugir ao básico, não conseguimos sair do normal ou daquilo que a sociedade elege como normal. Precisamos ter uma força maior. E o nosso anjo de guarda sempre está aí nos auxiliando a caminharmos e principalmente fugindo deste normal que nós estamos analisando. Desejamos a todos vocês muita paz, muita alegria, muita energia e principalmente mente aberta, concentração, para que nós, com a nossa sabedoria, conquistemos a inteligência espiritual necessária para nos guiar nessa estrada rumo à felicidade e à perfeição. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, mestre amado e querido Jesus, e que nós consigamos sim, efetivamente, seguir os seus conselhos. Boa noite, Luciene Naves. Boa noite também, Jossanã. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Anitta e Clarindo. Boa noite, Luísa Nalim. Olá, Marcileia. Boa noite também para você, Guilherme e Luciano. Boa noite, Célio Melo, Maria Senhora. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Vilma Penha, boa noite, Maria das Dores. E vamos nós com as nossas reflexões, né? Estamos aqui fazendo a reflexão em cima daquele episódio da mulher adúltera, narrado pelo evangelista João, o único evangelista que fala, que traz para nós este episódio da mulher adúltera. E nós estávamos comentando sobre a parte inicial do próprio ensinamento, do estudo, onde, sobretudo, identificamos alguns textos do Antigo Testamento que determinava esse julgamento e a condenação, exatamente justificando o fato de os escribas e fariseus terem pegado justamente esta mulher, a surpreendido em adultério e estariam levando-a ao templo para que os sacerdotes pudessem promover o julgamento. Sacerdotes pudessem promover o julgamento, por quê? Porque naquela sociedade tudo girava ao redor do sinédrio. O sinédrio, composto por um grupo de sacerdotes, eles eram responsáveis tanto pela parte administrativa do povo, quanto pela parte religiosa e também a parte jurídica. O sinédrio era responsável por todo o comando e o controle exatamente daquela sociedade. Que bom, Sr. Luiz Alberto, o senhor vai gostar, um livro excelente, pode ter certeza, com muitos ensinamentos. Então, os escribas e fariseus estavam levando, e nós estávamos também comentando, aliás, já comentamos, né, Amanda, boa noite, sobre os escribas e fariseus e sobre o povo, incluindo aí alguns personagens desta história ou deste episódio, exatamente para facilitar a nossa colocação ou a nossa interpretação diante exatamente daquilo que Cristo desejava ensinar, sobretudo no que diz respeito à misericórdia que nós precisamos aprender. E aí, é claro, cada um de nós provavelmente nos colocamos, né? Ou como escribas, aqueles que conhecem a lei, aqueles que conhecem as escrituras, aqueles que sabem efetivamente, pelo menos do ponto de vista escrito, do ponto de vista daquilo que se encontra escrito, o que é certo e o que é errado. Os fariseus são aqueles que cumpriam os rituais, sobretudo religiosos, mas que, como o próprio Cristo dizia em diversas oportunidades, não adoravam a Deus com o coração, achavam que apenas com as práticas exteriores tudo estaria resolvido. E nós também nos colocamos, às vezes, como povo, que são aqueles que
distantes muitas das vezes de um lado ou de outro, não toma partido, ficamos em cima do muro e nós não conseguimos expressar em hipótese nenhuma, nem para defender e algumas vezes também nem para acusar. Ficamos simplesmente ali parados em cima do muro e aguardando os episódios. Ou nós poderíamos também nos colocar como Jesus ou como a mulher adúltera. Então nós fizemos esses comentários no nosso último encontro e paramos, né? Leopoldina, boa noite também, Elaine Oliveira, Gustavo Duarte, Gisela Goulart, boa noite para vocês. Também na edição, um livro excelente, espetacular, muito bom, que ótimo. E boa noite também, Iraci Rosa, seja bem-vinda. E nós paramos especificamente nesse ponto, né, Sebastião Ferreira, falando sobre este momento em que os escribas e fariseus levaram, não chegaram aos sacerdotes, porque Jesus estava ali conversando com o povo e eles resolveram abordar o Cristo e fazer esse teste com eles. Vamos testar, né, Rosilda Souza? Vamos testar Jesus. Só que antes desse teste ao próprio Cristo, nós, inclusive eu disse que começaríamos a partir deste ponto, nós identificamos uma frase do evangelista que nos chamou muita atenção. Os escribas e fariseus traziam a mulher que foi surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio. Olha para vocês verem que coisa e que expressão mais interessante, né? Nadissan, nós até já conversamos um pouquinho, né, sobre isso. O que seria colocar alguém de pé e no meio? Gente, nada mais é do que você colocar alguém em evidência e no meio para que possa ser analisada por todos aqueles que estão à volta. E colocar de pé é para que as pessoas pudessem ver da cabeça aos pés, ou seja, nada seria possível esconder. Colocar de pé no meio é colocar em evidência, é preparar a pessoa para ser vítima dos olhares dos outros. Colocar a pessoa em evidência é exatamente desviar todos os olhares para aquele que se encontra especificamente de pé e no meio. E como a Nadissan colocou aí, a sua própria pergunta. Seria também uma forma de deixar a pessoa indefesa? Quando você coloca alguém em evidência, quando você coloca a pessoa de pé e no meio, você está também impossibilitando-a de exercer a sua própria defesa? O que nós achamos e o que nós pensamos de tudo isso? Eles fizeram, surpreenderam-na em adultério, e é lógico que ela já trouxe, ela já carregava consigo a culpa, por dois motivos distintos. O primeiro deles era exatamente pelo fato de ser mulher, e aliás, complementando essa questão de fato de ser mulher, nós vamos ouvir, ou melhor, nós vamos ler em um dos comentários de Emmanuel, nos diversos artigos e textos que ele escreveu através de Chico Xavier, que ele faz um questionamento: e onde estaria o homem? A mulher foi surpreendida em adultério, mas ela não foi surpreendida em adultério sozinha. E onde estaria o homem que também teria sido surpreendido? Ninguém fala, o evangelista não fala. Seria pelos costumes da época? Não sei, não vamos entrar no mérito. Apenas e tão somente para a gente avaliar o fato de ser mulher, sobretudo naquela época, fez com que ela, de pé no meio, apta e pronta a ser julgada, muitas das vezes sequer poderia exercer ou exercitar a sua defesa, sobretudo quando ela estava diante de uma multidão, sobretudo quando ela estava cercada pelas pessoas, cercada pelo povo e
principalmente tendo os dedos apontados para si, em especial dos escribas e dos fariseus. Ser colocada de pé no meio é exatamente isso. E há uma necessidade de nós até buscarmos um pouco mais de reflexão. Por quê? Porque além, no caso específico, seria um adultério. Mas, muitas das vezes, nós colocamos alguém de pé no meio por fatos insignificantes, por fatos muito pequenos, por coisas mínimas. Aliás, trazendo essa analogia do colocar de pé no meio, a gente precisa rever quando nós estamos reunidos com outras pessoas, numa roda de amigos, ou na própria família, ou no nosso local de trabalho. Será que algumas das vezes nós colocamos alguém de pé no meio? E quando nós colocamos alguém de pé no meio, qual é o objetivo nosso? Já paramos para pensar? A gente vai ver daqui a pouco que os escribas e fariseus, quando chegaram e apresentaram a mulher para Jesus, na minha opinião, eles não estavam querendo ou muito preocupados em julgar a mulher, na minha opinião. Porque a maior preocupação deles era exatamente testar o próprio Cristo. Gente, provavelmente eles já tinham sido surpreendidos com as frases e com os ensinamentos de Jesus, em especial quando Jesus dizia para que não fossem como os escribas e fariseus. Então provavelmente eles já tinham conhecimento disso e provavelmente estavam ali querendo montar uma armadilha para pegar o Cristo, né, Glória Quirino? Boa noite. Não era o fato ou o julgamento da mulher em si. Na minha opinião, era mais isso. E quando nós também colocamos alguém de pé no meio, qual é o nosso objetivo? Específico, direto. Nós vamos ver no finalzinho deste mesmo capítulo aquelas perguntas, né, que são feitas e São Luís principalmente responde a maioria delas. São Luís, Santo Agostinho, eles respondem. O fato de repreender alguém, o fato de identificar o erro de alguém, qual que é o interesse que tem para nós, né? A gente vai ver mais no finalzinho. Então, no finalzinho do nosso capítulo. Então, nós, quando estamos ali, numa roda de família, de amigos, nosso local de trabalho, a gente coloca alguém de pé no meio, muitas das vezes. E quando nós colocamos, qual é o objetivo de colocar a pessoa ali em evidência? Seria julgamento? Sinceramente, gente, não sei. Porque às vezes não faz muita diferença para a maioria de nós. Para mim, mais uma vez, é a opinião pessoal minha, tá? Lógico que, né, a gente trabalha sempre juntos e nós vamos captando aí as energias e vibrações e até os pensamentos de vocês. Mas, na nossa humilde opinião, muitas das vezes nós estamos querendo simplesmente desfocar ou tirar o foco de nós, denegrindo a imagem de um terceiro. Parem de olhar para mim. Olhem para quem está em evidência ali de pé no meio. Jesus, para de olhar para nós, olha para a mulher adulta, ela praticou um crime e você fica falando aí de nós, de escribas e fariseus? Será que este não é um objetivo, pelo menos da grande maioria das pessoas, quando coloca alguém de pé no meio, quando coloca alguém em evidência? Desviar o foco de nós mesmos? A Luísa até na linda coloca, né? Ver a reação de cada um. Mas às vezes não, né, Luísa? Depende, tá? Isso que eu estou falando. Nós temos diversas formas, diversos comportamentos distintos e em especial também intenções distintas. Mas os escribas e fariseus chegaram com aquela mulher surpreendida em adultério, ou seja, praticando um crime contra as leis, e ali ela estava sendo posta
para ser julgada. Por que eu penso nisso? Eu penso nisso exatamente por conta da resposta de Jesus. Porque quando Jesus responde, a gente vai analisar mais adiante, o que ele faz? Ele volta o foco para aquelas pessoas que estavam ali tentando fazer o julgamento. Olha para vocês verem que interessante. E Jesus não tinha esse dom da dupla vista, ele não tinha capacidade de ver e de enxergar dentro de cada um. Mas, depois a gente dá uma olhada nessa parte. E principalmente, né, Luísa, na reação de cada um deles. Então, prestemos um pouco mais de atenção na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós não estamos agindo como esses escribas e fariseus, colocando determinadas pessoas em evidência, colocando-as de pé e no meio para serem julgadas, e em especial, colocando-as ali naquela posição, retirar todo e qualquer tipo, porque na maioria das vezes, quando nós estamos falando e conversando, nós não trazemos a pessoa, porque se ela estiver ali presente, nós não fazemos isso. Geralmente nós costumamos colocá-la de pé em evidência, longe dela. Infelizmente é assim, né? Então, ali ela estava presente, numa sociedade também diferente, numa cultura diferente. Trouxeram, colocaram-a de pé no meio e fizeram o questionamento para Jesus. A Nadice ainda coloca, né? Depende da raiva que sentimos pela pessoa, nos esquecendo de nós. Não precisa ver, às vezes, nem quando estamos com raiva só não, viu, Nadice? Pode ter pessoas que, independentemente disso, coloca o foco na outra pessoa, tenta desviar, não, de preferência não olhem por mim, não olhem para mim, né, melhor dizendo. Então, isso é complicadinho. Para quê? Para nós avaliarmos. Qual que é o objetivo nosso aqui, gente? O nosso capítulo é para falar do bem-aventurados os misericordiosos. Quem que é misericordioso? É aquele exatamente que, como nós estamos aprendendo, tem um coração pronto ou preparado para perdoar as faltas e os erros de todos. Nós vamos ver, uma das leituras é sobre a indulgência, uma virtude fantástica, uma virtude maravilhosa. Mas, quando eles chegaram, colocaram a mulher em evidência, de pé no meio, interrogaram Jesus. E aí onde nós dissemos, né? Eles interrogaram Jesus, claro, com um objetivo. E a pergunta deles foi muito simples, nós podemos até resumir, né? Ou fazer de forma diferente. Jesus, a gente deve seguir Moisés ou a gente deve te seguir? Só que é o seguinte, Jesus, eu interpretei os ensinamentos de Moisés dessa forma. A lei fala, a lei manda e eu vou lá e obedeço. Ponto. Jesus, se eu te seguir, você sempre fala que a gente tem que perdoar. Mas espera aí. Você mesmo disse que não veio destruir a lei. Então, eu estou colocando a mulher aqui querendo a sua opinião ou querendo o seu julgamento. Devo seguir Moisés ou devo te seguir? Daí, a gente percebe que eles não conheciam, eles não entendiam, eles não compreendiam os ensinamentos do Cristo. Olha, por que eles não compreendiam? Principalmente se eles queriam fazer esse teste e eles falavam do perdão. Eles não compreendiam porque eles não tinham ainda adentrado a essência dos ensinamentos do Cristo. E como nós já tivemos a oportunidade de dizer, as bem-aventuranças representam exatamente o coração do próprio Evangelho, ou um retrato, um autorretrato que o próprio Cristo fazia de si e da sua vida. Eles não conseguiram compreender o Cristo, talvez por isso fizeram a pergunta. Devo seguir Moisés? E a pergunta que nós também precisamos fazer: devo seguir
as leis. A Aninha está colocando aqui, essa questão do perdão, a gente ainda vai estudar muito, viu, Aninha? Inclusive nós temos o capítulo, né, perdoai os vossos inimigos, né, amai os vossos inimigos, desculpa. A gente vai tocar muito nesse assunto ainda. O São Antônio já está indo lá no fundo, lá de forma bem profunda, né, São Antônio? Mas a gente vai falar isso também. Daqui a pouco, quando nós comentarmos especificamente sobre a mulher, a gente vai tocar nesse ponto, tá? Até mesmo porque tem uma historinha que recentemente nós comentamos aqui, do Raul Teixeira, né, de um fato que aconteceu e que ele fala numa das suas exposições. E a questão do perdão 70 vezes 7, a gente vai também ter oportunidade, Aninha, de falarmos sobre isso. Mas antes precisamos avaliar, pelo menos do ponto de vista filosófico, seguir Moisés, gente, ou seguir as leis, como é isso? E será que isso é correto? Porque eu vou precisar analisar e avaliar essas leis, como elas são, como elas foram compostas, qual é a sua base. E o problema é que a gente tem assim um pensamento que a gente fala, né, muito cartesiano, ou eu costumo dizer, muito matemático. 880. Fez isso, a lei fala para fazer aquilo e pronto. Nós aprendemos muito isso. E seguir a lei, será que é o melhor caminho? Nesse caso, seguir Moisés, que manda apedrejar. Será que este é o caminho correto? Este é o caminho ideal? Este é o caminho adequado? Nós sabemos que as leis são de extrema importância para regular a vida em sociedade, para permitir que a sociedade consiga sobreviver sem, né, a lei do mais forte, sem aquilo que existia muito no passado. Então a lei possui sim as suas finalidades, né, Cris Queiroz? Boa noite, seja bem-vinda. Ela possui as suas finalidades, mas como que ela foi construída? Como que ela foi escrita? Qual era o seu principal objetivo naquele momento? A gente precisa ver tudo isso para chegar depois nesse ponto onde o próprio Sr. Antônio Onofre está colocando aí, para tentar descobrir quais foram os motivos que levaram a determinadas situações. A lei dos homens, hoje, ela é assim. Ela indaga qual era a sua intenção, qual é o dolo, o que você queria, exatamente para avaliar o seu comportamento diante de tudo isso. A lei é assim. Só que a gente sabe que muitos não conseguem interpretar a lei dessa forma. Muitos, inclusive juízes, eles têm esse pensamento: tá aqui, praticou tal ato, a sua pena é essa e pronto. Ele não chega a avaliar as circunstâncias, não chega a avaliar nada. É aquela questão que a gente comentou, né? Que a gente estava falando de Emmanuel, no livro O Consolador, 60, 61, 62, 63, que fala exatamente sobre a forma de nós nos colocarmos diante das próprias leis. Seguir Moisés é isso, seguir a lei. E nesse ponto nós já também tivemos a oportunidade de comentar, e a gente, sobretudo, trabalhamos, né, na nossa exposição lá em Guaxupé. O Antônio Onofre estava lá conosco. Ser seguidor de Moisés pode exatamente representar uma virtude. Sim, eu sou o cumpridor das leis. Os fariseus se entendiam dessa forma. Eles cumpriam aquilo que estava escrito na lei. Eles cumpriam da forma deles. Eles seguiam à risca, literalmente, aquilo que estava escrito. E os fariseus, podemos dizer que eram pessoas totalmente ou amplamente virtuosas por isso? O que a gente precisa? Nós precisamos de algo mais. Por isso que eu falei para vocês, esse texto ele é excelente, espetacular, que vai nos dar uma profundidade imensa nessa interpretação que o próprio Cristo nos propõe através do evangelista, é claro. Agora, mestre, seguir a lei é um caminho. Seguir os seus ensinamentos é outro caminho. Você vai dizer o quê?
que nós devemos simplesmente esquecer aquilo que está escrito na lei? A nossa sociedade se formou com base nos ensinamentos de Moisés. As leis mosaicas, ou o Pentateuco mosaico, é a base de toda a nossa sociedade. Você vai falar que é para a gente rasgar tudo isso e perdoar do jeito que você está falando? E sem contar que o perdão, ele é capaz de ajudar ou de ressocializar a criatura. As leis, acabamos de dizer, elas são feitas de acordo com os interesses da época, com a evolução das pessoas. Só para você ter uma ideia, hoje, até pouco tempo atrás, o nosso Código Penal, as leis no Brasil, eles puniam o adultério. Hoje, já não mais. Hoje não existe punição na lei pelo adultério. Veja, a sociedade vai evoluindo, as leis vão sendo criadas de acordo com as necessidades de cada um. Por isso que também, dentro desse mesmo parênteses, podemos dizer que o Cristo, ele foi um revolucionário na sociedade. Por quê? Porque ele trouxe alguns conceitos, alguns preceitos que começaram a embasar as leis de todos os países. Igualdade, liberdade, fraternidade. O lema da Revolução Francesa que se espalha pelo mundo e praticamente todos os países democráticos têm este lema nas suas constituições. Jesus foi esse que conseguiu difundir para todos esses princípios: igualdade, liberdade e fraternidade. Agora, nós precisamos nesses nossos julgamentos levar adiante esse próprio lema. Então, vamos lá. Os escribas e fariseus chegaram, indagaram e perguntaram: e vós, o que dizeis? Se eles fossem lá no sacerdote, o que os sacerdotes fariam? Vamos cumprir a lei. O que a lei fala? Se a lei fala para apedrejar, nós vamos apedrejar. Pronto. A gente viu que condenar à morte eles não podiam por conta do domínio romano, porque só o imperador poderia decretar a morte de alguém. Mas se a lei mosaica determinava o apedrejamento, poderiam apedrejar, sem matar. Né? E sem contar aquilo que colocaram aqui, né? Acho que foi a Elaine, a questão da humilhação. Sem contar a questão da humilhação. Quando você coloca de pé no meio, aquela condenação ali já, infelizmente, já atingiu ou já passou dos seus próprios limites. Mas tudo bem. Insistiram com Cristo. E Jesus ali estava, também no meio, né? Porque fizeram a rodinha para colocar a mulher no meio. E Jesus, diz o evangelista, que ele se encontrava curvado e escrevendo na areia. Ora, a mulher estava em pé, no meio, e Jesus estava curvado, escrevendo na areia, ou escrevendo na terra. Provavelmente mostrando alguma coisa, ou simbolicamente mostrando algo para nós. Ele se curvava, ou ele estava exatamente naquela posição, mostrando para ele que ele não estava acima de todos. Não, ele estava ali também, se curvando às próprias leis humanas. Mas claro que na sua sabedoria não seria uma curvatura pura e simples, se esquecendo inclusive do seu próprio objetivo. E ele simplesmente levanta a cabeça e vira para eles e diz de uma forma muito tranquila, muito calma, muito serena: aquele que tiver 100
pecado, atire a primeira pedra. Que frase fantástica e maravilhosa! Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus volta e continua a escrever. É interessante, só também um outro parênteses, que Pastorino, quando faz essa tradução direta dos manuscritos gregos, ele vai dizer que a palavra grega que estava escrito era rol. Jesus fazia um rol. O que seria um rol? Seria uma enumeração. Jesus estava enumerando algumas coisas ali na areia ou na terra. Enumerar, fazia um rol. E aí dizem alguns intérpretes exatamente que no rol que Jesus escrevia constituía-se dos pecados mais comuns daquela sociedade, daquelas pessoas. Isso dizem os intérpretes. Mas avaliemos a frase do Cristo, que com certeza representa a frase realmente de alguém sábio e que não se rendia a nenhum tipo de pressão. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não determinou aquilo que a lei determinava, que seria o julgamento, a condenação. E Jesus tampouco disse, não, ela está perdoada, nós temos que aplicar o perdão. Ela não pode ser condenada por isso. Jesus não fez nenhuma coisa nem outra. Aquilo que eles queriam, que eles imaginavam, eles queriam pegar Jesus em contradição. Ou seguir Moisés ou seguir ele. Mas Jesus, ele foi muito sábio e ele não falou nenhuma coisa nem outra. Ora, ele já disse em outra oportunidade, não tenho condições e não sou apto a julgar ninguém. Só o meu Pai que está nos céus é capaz de fazer. Então eu não vou e eu não estou em condições de julgar. Lógico que ele tinha conhecimento e capacidade, mas ele não poderia perder a oportunidade de ensinar. Daí veio a frase, olha, vocês decidem. Vocês não têm as leis divinas gravadas na sua consciência? Então, o que a consciência de vocês vai dizer? Eu só falo o seguinte, aquele que não tiver pecado, que estiver isento, que estiver em condições, atire a primeira pedra. E aí sabe-se que os outros vão acompanhar. E aí aquilo que eles fizeram naquele momento, naquela oportunidade, colocando a mulher em pé, no meio, em evidência, jogando todo o foco para ela, Jesus fez o quê? Ele reverteu o foco, tira o foco da mulher, e agora o foco vai para cada um de vocês, para vocês fazerem essa viagem ao próprio interior e avaliar se vocês estão realmente em condições de colocar alguém de pé e no meio, de colocar alguém em evidência pelo seu próprio erro. Veio o foco para ela, Jesus retorna o foco para cada um deles. Mas, no nosso próximo encontro, a gente continua essa reflexão para exatamente fechar esse episódio da mulher adúltera. Que cada um de nós possamos refletir nessa passagem. Todos vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-la e agora mais uma vez com informações, diferentes e tal, reflitam sobre ela e que essas reflexões nos auxiliem a mudar os nossos próprios comportamentos. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.